Coloca para mim na tela aqui um pouquinho da reportagem, para mim deixar um saborzinho de quero mais. Põe para mim aqui, ó, isso. De quem que nós vamos falar? Nós vamos falar das mamães da TV Buritis. É isso mesmo. Ó, algumas mamães aparecendo aí, tá vendo? Olha aí, ó, pode ir jogando, ó. Fernanda, apareceu a Bianca ali. Pode ir jogando, ó, ela vai jogando. A Bianca falando aqui, pode mais um pouco. Tem a Mani, tem a Laura Rossato. A Laura falando, se emocionando. Eita, quero ver, hein? Estou ansioso. A Mani Camargo. A Mani já está ansiosa para voltar para a TV, né? Ela falou que não vê a hora de voltar logo. Então nós vamos fazer o seguinte, para encerrar o balanço, eu termino, tá, comandante? Eu termino com a reportagem do Dia das Mães, tá bom? Mas eu quero, calma aí, calma. Eu quero desejar para a senhora, mamãe, para a senhora que está na sua casa nos acompanhando, no seu trabalho, eu quero desejar um feliz Dia das Mães. Que a senhora continue sendo esta bênção, continue sendo essa mulher incrível. E nós sabemos que mãe, ela é co-herdeira, ela é uma dádiva de Deus. Mãe, ela é a menina dos olhos de Deus. Então que Deus te abençoe, que Deus prospere a sua vida, que Deus te dê discernimento, sabedoria, ousadia, para a senhora ensinar o caminho que o seu filho ou que a sua filha deva andar. Parabéns pelo seu dia. Eu, infelizmente, perdi minha mãe no ano de 2017, mas a minha mãe sabe que sempre soube que ela era tanto mãe como pai da minha vida. E, enfim, hoje não tenho mais a minha mãe, mas tenho a minha esposa que é mãe. Na verdade, tem as minhas irmãs que são mães. Então, eu tenho várias mães dentro da minha casa, valorizo e amo demais. Deus abençoe, mamãe. Parabéns pelo seu dia e que você venha ter um domingo abençoado, um domingo repleto de notícias boas, tá bom? Beijo no seu coração. Fiquem com Deus. Segunda-feira nós estamos de volta, mas nós encerramos o balanço geral com uma reportagem do Dia das Mães. Pode soltar. Neste domingo não é apenas uma data no calendário. É um dia que carrega histórias, renúncias e um amor que não conhece limites. Ser mãe é transformar dor em força, cansaço em cuidado e silêncio em proteção. É estar presente mesmo quando o mundo pede uma pausa. É ensinar sem palavras, amar sem medidas. É lutar sem reconhecimento. No Dia das Mães, mais do que flores e homenagens, celebramos aquelas que são abrigo nos dias difíceis e luz nos caminhos incertos. Nós entrevistamos as mamães da TV Buritis, que em cada palavra se emocionaram e falaram o quão é bom ser mãe. Ser mãe é você enfrentar desafios e você conhecer realmente o verdadeiro amor. Eu hoje vou fazer uma revelação. Eu sou mãe 5 vezes. Eu tive a minha primeira gestação e eu perdi. E depois que você amadurece, você tem a consciência de que mesmo que essa gestação não foi para frente, você não deixou de ser mãe, você é mãe. Então, eu era bem jovem e fui mãe em 2 etapas na minha vida, né? Mais jovem, que tive as minhas 2 moças, Heloísa e Rebeca, e essa primeira gestação também, que eu não considerava mãe, mas algo dentro de mim me fez lembrar e entender, para até as mães que não têm mais os seus filhos, hoje, ela entender que ela é mãe, mesmo que você não carregou nos braços,
mesmo que você não esteja com ele, contigo ou ela, você gerou, você teve a emoção de ter alguém dentro de você e você sabe, ter o sentimento de ser mãe, e você sempre será mãe desse bebê que passou na sua gestação. Então, eu fui mãe 5 vezes, mas hoje eu sou mãe de 4, tenho aqui comigo os 4, mas nunca vou esquecer que eu tive o 5º também. Essa emoção de ser mãe e ser avó, é algo inexplicável você ser avó. E no meu caso, Franciel, eu sou mãe, agora mãe com 43 anos, de 2 crianças ainda, que são minhas vidas, que me fez realmente conhecer o que é a maternidade, porque foi gestação desafiadora, maternidade, o momento que eles nasceram foi desafiador. Então, é uma maternidade diferente. Você, depois dos seus 35, você ser mãe, é diferente de você ser mãe mais jovem. Você, quando jovem, você não tem aquela maturidade que você tem depois dos seus 35 anos. Então, são desafios muito maiores. Você começa a aprender tudo de novo nessa etapa que eu tô agora com as crianças. E ainda tem o meu neto que me faz... Eu não sei nem explicar o tamanho do amor que eu tenho pelo Estevam, que é o meu bebê. Sabe quando você nasceu de novo? Sabe quando você aprendeu a ser forte? Sabe quando você nem respirava direito porque você tinha medo de perder o seu filho? Como foi a situação do João Pedro? Dia e noite, sem dormir, aquele medo de perder. Você vê outras mães perdendo seus filhos e você ali, firme. Então, me emociono muito quando eu lembro do João e quando tive a notícia de que eu estava grávida novamente da Ana Laura. O meu medo era passar tudo que nós tínhamos passado com o João Pedro. E infelizmente a gente passou também. Infelizmente eu quase perdi minha vida também, porque eu tive pré-eclâmpsia e eu fico emocionada quando eu lembro tudo que passei na gestação, também no período em que ela nasceu prematura, o tempo em que passei ali na maternidade. Aprendi muito, tiramos força da onde nós não tínhamos. E eu fico emocionada quando eu lembro de tudo que a gente passou, mas eu passaria tudo de novo. Hoje, se você pudesse falar com o João Pedro, com a Ana Laura, a Heloísa e a Rebeca já são adultas, mas com o João Pedro e com a Ana Laura adultos, o que você diria para eles? Eu diria que eles me ensinaram a ser mãe, eles me ensinaram a ser forte, eles me ensinaram a vencer qualquer desafio. É como a maioria fala, né? É um amor incondicional, sim, mas é desafiador, com toda certeza. E é um grande prazer, né? Você ter uma parte sua, né? Nos seus braços, e é muito gratificante. Hoje, se você pudesse olhar talvez o Paulinho por 20 anos, você falaria com ele? Eu acho que ele tem que valorizar, lógico, tudo que a gente faz, né? E ainda pretende fazer por ele, porque isso a gente vê hoje que os nossos pais fizeram lá atrás, mas lógico, é só com um bom tempo de vida, né? Que a gente começa a perceber, na verdade, todo o esforço, né, que os pais têm pra gente. Nossa, a Bianca depois do Paulinho
é uma mãe super protetora, brigona, exigente com ele, sim, com certeza, mas eu me vejo também uma pessoa mais paciente. Aprendi a ter paciência. Tem horas que é desafiador, mas eu acho que a maior parte do tempo é prazeroso, é muito bom. Desejo um ótimo Dia das Mães a todas, que cada uma possa dar o seu melhor para o seu filho, né? Muitas vezes o melhor que a gente tem é o quê? É um abraço, é um carinho, é um tempo de qualidade. Então, sentar, fazer a tarefa junto e brincar, ir na pracinha, se dedicar. Eu acho que o bem mais valioso que a gente pode dar para as nossas crianças hoje é o tempo, e é o tempo de qualidade. Não é o tempo sentado ali do lado, com o telefone junto, ou assistindo a TV, não. É o tempo brincando, sentada, brinca, e às vezes as brincadeiras mais simples são as que eles mais gostam. Então não precisa ser aquele presente de um valor muito alto. Às vezes é o tempo mesmo que a gente dedica às crianças que eu acho que é o melhor presente que a gente pode dar para eles. Ser mãe para mim é algo muito especial. Eu hoje, como mãe, eu consigo enxergar as batalhas que a minha mãe encarava com a gente lá na nossa infância. E hoje eu tenho isso como exemplo, carrego como força e exemplo para cuidar minhas filhas, querer sempre o melhor para elas. E também agradeço muito a minha mãe pela criação que ela me deu, que eu tive asas para voar, para procurar um futuro melhor para mim, para minha família e para minha filha principalmente. Eu só tinha Maria Clara quando eu vim embora. Pense em você, batalhe por você, e uma coisa muito importante é o caráter, eu acho. A Laura, antes de ser mãe, era uma pessoa que saía muito, era um pouco irresponsável, pensava só em si, tinha sonhos diferentes. A Laura, depois da maternidade, é uma Laura mais responsável, mais amorosa, com mais responsabilidade, caráter e lealdade acima de tudo. Minha mãe batalhou muito na nossa infância e ela criou filhos com caráter. Para mim é muito gratificante porque, além de muito amor que a minha mãe nos deu na nossa infância, ela criou pessoas com caráter, respeito e lealdade. E para mim isso não tem preço. Então, se as minhas filhas me enxergarem da forma que eu enxergo minha mãe, eu sou muito feliz, porque eu amo muito minha mãe e respeito e admiro muito ela. É muito emocionante, Franciel, falar pra você, é muito emocionante. Hoje, que nem como eu tava comentando antes, hoje já chorei horrores, porque tô pensando, a minha filha tá crescendo tão rápido. Parece que hoje ela completa 4 meses, parece que esses primeiros 4 meses passaram voando. E diante dos meus olhos, parece que eu pisquei e ela já tá aqui, com 4 meses. E é muito emocionante, porque eu também nasci num Dia das Mães. E minha mãe fala o quanto foi gratificante pra ela eu ter nascido nessa data, porque foi um presente, um verdadeiro presente pra ela. E hoje tá passando o Dia das Mães, meu primeiro Dia das Mães, com a minha filha, com o meu bebê, é muito emocionante, muito gratificante. Não tem palavras para descrever. Olha, não foi fácil, foi uma luta. Vocês mesmos aqui sabem mais ou menos por cima, porque eu passei a minha gestação toda sem trabalhar. A partir do momento que eu descobri a minha gravidez, logo em cima eu já descobri que era também uma gravidez de risco, e com isso parece que meu mundo virou de ponta cabeça. Eu logo que descobri, afastei do serviço, tive que ficar de molho em casa, vamos dizer assim, até a neném nascer, para poder, o máximo que eu pudesse, segurar ela, para ela não nascer antes da hora. E mesmo ficando em casa, acabou que não consegui segurar até os 9 meses, ela nasceu de 8 meses, mas graças a Deus está aqui com muita saúde, mas foi muito difícil. Eu tinha muito medo do que podia acontecer, e eu lembro até hoje a sensação de quando eu fui para ter a minha neném lá com 35 semanas, e eu tinha muito medo, porque eu lembro que eu não sentia mais ela mexer, e aí a gente sempre pensa no pior, não adianta, a gente sempre pensa no pior. Eu tinha medo de... não prefiro nem comentar, porque eu não gosto nem de falar essas coisas ruins, mas eu tinha medo do pior tá acontecendo, entendeu? Tá lá na sala com várias mulheres tendo neném e eu não conseguia, tanto que no início também eu me senti mal porque eu não conseguia ter um parto normal. Eu queria um parto normal e não consegui, tive que ir pra sala de cesárea, e eu acho que tudo isso mexe muito com a nossa cabeça ali naquele momento que você tá lá gerando o seu filho, mas foi tipo tudo muito difícil.
Foi muito difícil porque eu tive que... Não digo assim porque a gente já sabe. A partir do momento que você sabe que você tá esperando um filho, você sabe que a sua vida vai mudar totalmente. Só que a gente nunca espera que será dessa forma. De ter que mudar assim tão bruscamente. Eu imaginava, quando descobri, eu imaginava o quê? Eu ia passar ali os 9 meses da minha gestação trabalhando, tive que parar de trabalhar, estudando, tive que parar de estudar, tive que parar a minha vida. E o tempo todo com medo. Eu passei a minha gestação inteira, eu posso dizer que eu passei a minha gestação inteira com medo, com muito medo do pior acontecer com a minha filha. Olha, eu falo praticamente todo dia, eu converso muito com ela. Eu falo sempre que ela vai ser uma menina muito abençoada, tudo, eu falo todas as coisas porque a gente profetiza as coisas na vida dos nossos filhos, né? E eu imagino ela uma moça, eu me vejo muito nela, só que aquilo, eu não sei, né, exatamente como ela vai ser daqui a 15 anos, mas eu imagino que se ela puxar a mim, ela vai ser uma moça muito querida, uma moça muito educada, uma moça que sabe se virar, e é claro que eu sempre vou estar ali para ajudar, para educar, para ensinar o que é melhor, para aconselhar, e eu espero que eu esteja aqui por muitos e muitos e muitos anos, porque eu acho que para toda mãe, depois que a gente se torna mãe, a gente quer viver o máximo que puder para estar aqui com os nossos filhos. Então, se fosse você, minha filha, daqui a 15 anos, estiver por acaso vendo essa reportagem, saiba que a mamãe te ama muito, muito, eu torço muito por você. Eu vou estar sempre aqui para fazer o que eu puder para que você tenha o melhor desse mundo, que eu tenho muito medo do que o mundo pode fazer, porque eu, como mulher, sei os riscos, sei o quanto a vida hoje em dia, o mundo está muito perigoso, mas se Deus quiser, eu vou estar sempre aqui podendo te guiar, te proteger de tudo de mal que tiver nesse mundo.